Gente, mas o que que é isso? São tombos atrás de tombos, né? Como se o Brasil fosse pouco, como se a quarentena fosse pouco. Eu resisto aos tombos. Ah, sim. Gente, eu vou falando com as pessoas de novo. Priscila, você tá vendo, né? Você é prova de que a gente se levanta a cada tombo. Cara, Não hoje, temos medo. olha, hoje eu tô só com pena do pessoal da edição, dos melhores momentos. Eu tô com eles vão, É. ó. É só, Thaís entrou é de só para novo. testar se a equipe é boa, Edu. Pronto aí, agora Edu É. saiu. E Gente, é uma live que de tédio o que vocês está não morrem. acontecendo, De Joana? tédio. Agora eu não sei, teu corpo desapareceu de Eu não novo. estou entendendo. Pois é, eu não tô entendendo Vamos ver também. aqui, Aliás, eu ó. tô entendendo. Voltou? Agora você voltou. Vão ser as Ah, que pessoas, o bom. público, a plateia mais resiliente do Instagram, né? É a que permanece aqui na Exatamente. nossa live. Mas as pessoas estão acostumadas com quarentena com o Brasil, não vai ser a nossa live que vai estragar a vida dos outros, não é verdade? Não, pelo contrário, lá tinha que dar alegria, né? E frisson. Tipo, Exatamente. será que eles vão voltar? Será que eles não vão voltar? Vamos. Mas A gente enfim, você estava volta. falando do outing Eu estava alimentar. falando do meu outing alimentar e que eu achei que as pessoas fossem achar os meus conflitos chatos. E cada vez que eu coloco uma coisa séria Isso, aqui, Thaís. eu não só me sinto acolhido, como eu sinto que as pessoas querem que eu seja uma espécie de Janete Claire dos gordos. E fique aqui sangrando a minha sobreposição de traumas alimentares e os meus tombos de dieta. Aí eu botei naquele quiz, eu falei assim, para vocês, a alimentação é um tabu? E quase 50% disse que a alimentação é um tabu. Então eu queria ouvir de você se a alimentação é um tabu. Olha, antes de eu responder se alimentação certamente é um tabu, comer virou do mal, eu queria dar um oi para a Lisete aqui, que eu não vejo, ó, negócio de live é muito legal. Ela fazia almoços incríveis e o apartamento dela tinha uma vista assim, fenomenal. Então, já que a gente está falando também de experiência estética, tudo que dá muito prazer em algum momento vira um tabu, Edu. Ah, é? Haja vista que, né, esse momento mítico, idílico do início da vida, estamos nós e nossa mãe, né, plenamente alimentados sem que nada interfira nessa Sei. cena. Mas, enfim, depois disso, meu amor, você tem várias interferências e, sobretudo, para o recorte aqui da sua pergunta, você tem uma cultura, né, que criminaliza comida. Paradoxalmente, jamais comida foi uma facilidade tão grande, né? Razão pela Sim. qual é muito difícil privar-se de tantas, né, guloseimas, porque não vivemos certamente num momento de escassez. É aquilo que eu dizia, né, anteriormente. Não sei se eu já falei em outras lives, mas vou falar uma das minhas máximas, que é assim: vivemos numa cultura lipofóbica, obesogênica, mas certamente, prestem atenção, bulímica, que nos convida, né? Faz assim é pornográfico, né? Nos convida a mergulhar, cair de boca, literalmente, em todos os sabores, para no momento seguinte nos exigir, nos privarmos e nos abster e renunciarmos desses prazeres, através de uma série de práticas aí, né, de expurgo e de controle, né? Inclusive no vídeo, né, da Jujuba, de controle de peso, de perda de calorias. Então, quer dizer, esse é um dos grandes paradoxos da cultura contemporânea. Ei. É o fato de você ter um convite para comer e, na sequência, como você dizia, se eu não me engano, na primeira live, né, quando você falava do shopping Tijuca, 200 práticas e técnicas e gadgets, enfim, que vão te ajudar aí a desgastar essa comida, digamos assim. Entendi. Isso é uma prática mais comum. Para quem acho que todo mundo sabe, né? Só uma coisa, o GG que falou assim: para mim, comer não é um tabu, por isso eu tenho 130 quilos. Muito bem-vindo. Eu adoro quando falo peso, tá? Eu devo estar com quase 109, porque eu passei um pouco do meu ponto. A gente tem que falar aqui e ficar à vontade para ser quem nós somos, né? Eu tenho uma frase que é a seguinte: sou quem eu sou e não quem eu deveria ser. E assim eu me sinto abraçado. Você tá entendendo, Joana? Maravilhoso, Agora, maravilhoso. ô Mas por isso Joana, que as pessoas são vistas como transgressoras, né? Quando algo sai aí dessa norma, né? Então, que sim, bom, que nem Edu e eu esqueci o nome do rapaz aqui que GG, disse que eu não sei o nome dele, é GG. que não é Qual o um seu nome, tabu. amigo?
O que eu acho interessante, GG, é que assim, eu não sei você, eu tenho 48 anos e eu, para assumir essas questões todas, demorou um tempo. Então eu acho que uma obra como A Dieta do Amor é bacana porque tem muita gente nova que está chegando e tem que sofrer menos do que eu sofri. E sobre a bulimia, Joana, é mais comum do que a gente pensa? Olha, em termos de incidência na população, ela se dá, né, um maior número, mais do que, por exemplo, a anorexia. Mas é importante, quando a gente está falando de transtorno alimentar, aproveitar aqui a carona, que a pauta aqui das nossas lives é sempre ter de pano de fundo a questão da gordofobia, né, da lipofobia. Mas não há como a gente cotejar esse assunto sem falar de transtorno alimentar ou compulsão, ou, como eu gosto de tratar, sem a gente falar de como as pessoas vêm adoecendo aos magotes, aos borbotões, uma relação adoecida, né? Como uma consequência dessa relação adoecida com o próprio corpo, né? Com a imagem corporal, com a aparência, enfim. Mas, por que é mais comum a incidência da bulimia? Porque ali você não se priva da comida, né? Você tem um comportamento compulsivo, né, de comer grandes quantidades, ter uma ingesta alimentar muito grande, e depois você negocia, né, uma espécie de solução de compromisso, se livrando através de uma série de práticas, que pode ser desde a indução ao vômito, ao uso de laxante, ao uso de diurético, ou mesmo uma prática excessiva de exercício físico, enfim, mas de qualquer maneira, ao contrário da anorexia, e é importante que a gente frise aqui bem, Edu, são quadros clínicos, né? Esses distúrbios da alimentação híbridos, como a gente chama. Ou seja, é muito comum um sujeito começar um quadro clínico e migrar, ou seja, uma moça, né? Ou um rapaz que tá, assim, come muito e depois quer se livrar dessas calorias, expurgar, né? Como a gente chama, se livrar daquilo, como a gente costuma ouvir no consultório, né? Quero me livrar dos meus recheios. Depois, conforme o quadro clínico vai se agravando, suspender a ingesta de qualquer alimento, ou seja, parar de comer. De qualquer maneira, a cultura, né, em que a gente está inserido, ela favorece, ela oportuniza isso, porque ela te oferece 520 mil ao cubo possibilidades e promessas de você desgastar, de você perder essas calorias. E de uma maneira muito facilitada. É importante frisar. Se você entra na internet, para você conseguir que qualquer loja dessa de departamento entregue na sua casa um aparelho de ginástica, você vai numa farmácia, um chá emagrecedor, 17 mil ervas, um laxante, né? Ou qualquer dessas drogas sem receita. Então, assim, é importante a gente frisar que uma cultura lipofóbica, ou seja, uma cultura de criminalização da gordura, facilmente vai resvalar para uma série de estratégias para o sujeito também se livrar dessa gordura e, sobretudo, que é importantíssimo frisar, de maneira nem sempre responsável, colocando a saúde em risco. Então, é isso que acontece. A cultura é sempre esse movimento, né? Ela vem com um discurso dominante, ela, né, tem uma questão opressora, ela patrulha, patrulha, todo mundo perguntando, você está fazendo dieta, faz dieta, você está fazendo, se você já malhou, se você não se sente culpado depois que você come isso, aquilo, e ao mesmo tempo te recriminando porque tem tanta coisa à sua disposição, como é que você não lança a mão? Por isso, repetindo o que eu falei anteriormente, é que a comida e o comer, ele é visto como um tabu, né? Como alguma coisa moral. Você sabe que anteriormente, quando você falou assim, tudo que dá prazer é um tabu, e na mesma hora me veio a ideia do sexo. Então, quando você fala que o tabu e o sexo, você acha que é por isso que os dois são um tabu? Porque é o prazer? Não, acho que migrou. Eu acho que na cultura... Acho não. Eu, ancorada com vários autores, e estou aqui só reproduzindo, né? A ideia de que aquilo que na sociedade, por exemplo, vitoriana, quando a psicanálise, por exemplo, foi inventada, né, quase 150 anos atrás, era um tabu, de fato, a sexualidade, não é mais. Né? Haja vista toda a questão da pornografia, dessas práticas sexuais absolutamente liberadas e ao alcance, né, não é nem do dedo, né? Internet hoje, a coisa mais fácil que você tem é ter acesso à pornografia. Então, ou seja, você teve uma liberalização dos costumes, mas como a gente sabe também que essa é uma regrinha básica
uma premissa básica, né, para a gente entender ancorada em quais princípios está em qualquer cultura, a gente precisa de uma interdição. Isso aí é antropologia para pedestres, né? A gente precisa de uma interdição, a gente precisa de algo que seja proibido, não uma lei. E na cultura contemporânea uma das grandes, né, interdições está na comida. Através do que a gente entende ser esse culto ao corpo, tá? Do investimento de tempo, dinheiro, manter-se magro, manter-se jovem. Então, os costumes, né, os teóricos aqui das ciências humanas e sociais concordarem que o tabu contemporâneo é esse tabu em relação à comida. Porque o corpo... Entendi. Né, Ô, Joana, me diz uma coisa, você está me ouvindo bem? Tô. Tá todo mundo ouvindo a gente aqui, porque a dona Marilda escreveu, o som some a toda hora. Some a toda hora. Ih, poxa, dona Marilda. Hoje vocês o negócio estão aqui ouvindo, tá gente? Vocês estão ouvindo? A gente vai conversando aqui, né? Vamos tentando trocar o que for possível com todos vocês. Mas me diz uma coisa, Joana, você não te surpreende a ideia que eu te falo, pelo menos a mim, né, que não sou um estudioso, eu coloco aqui a minha intuição e o meu peito, mas eu não sou um estudioso. Quando eu te falo que as pessoas abraçam os conflitos, elas têm interesse de ouvir os conflitos, elas se sentem identificadas quando eu coloco uma coisa muito pessoal que aconteceu comigo. Como é que é isso? Eu acho que isso é um fenômeno, inclusive, da rede, né, Edu? Onde as comunidades, as pessoas se agrupam por afinidades que podem ser de consumo, ideológicas ou vivências pessoais, por exemplo. Sobretudo em tom profissional. Acho que isso é uma das coisas que caracteriza a rede. Naquilo que também define a rede, né? Com a possibilidade dela acolher. E aí vou até fazer uma propaganda de uma outra pessoa do meu grupo de pesquisa, a Bruna Madureira, que tem uma tese ótima sobre isso. E aí as meninas vão botar aqui, porque eu sou péssima para lembrar nome, então Mônica, Nélia, me lembrem aqui o nome. E é tudo assim, Edu, eu escrevo o prefácio, eu estou na banca, eu faço a propaganda, mas eu esqueço o nome das coisas. Então, por favor, alguém tiver aí, coloca o nome do livro da Bruna Madureira, Emagrecendo na Rede. Lembrei, Emagrecendo na Rede. Ah, que interessante. Onde Bruna relata, porque já responde parcialmente a tua pergunta, como essas comunidades eram comunidades com moças que não faziam cirurgia bariátrica, obesas, mas que se apoiavam. E nesse se apoiar, significa ajudar as pessoas, muitas vezes, a atribuir sentido à própria vida. Daí a gente tem a real dimensão do fardo e de quão pouco generoso é esse olhar para o corpo gordo. Se você começa a perceber comunidades, né, se criando, não estou falando só de militância, nesse caso nem era, né, o que a Bruna trabalha, a coisa da militância, da ação afirmativa, do body positive, não era isso. Era a possibilidade de um olhar mais generoso que fizesse com que essas mulheres gordas se sentissem acompanhadas e compartilhassem vivências. Então isso é muito, acho que isso que a gente está encontrando aqui, por exemplo, as pessoas se identificam, querem compartilhar, aí querem que o Edu daqui a pouco vire roteirista, né? Janete Claire e afins. Acho eu, um dos termômetros que apontam, né? Que dão pra gente a exata noção do quão carentes as pessoas ficam de compartilhar essas vivências, às vezes, muito dolorosas. Sim. O que eu sinto aqui, por exemplo, a própria indústria da moda, a propaganda, toda esse mundo capitalista que roda com muita força. Antes eles eram ancorados em pessoas muito magras, em mulheres muito magras, a moda era magra, e aí o amor era magro, o sexo era magro, tudo era magro. Então, quem não seguisse essa cartilha ficava de fora do sucesso, né? Então, hoje em dia, você percebe que esses movimentos todos de minoria, embora, na minha opinião, a questão dos obesos é quem mais precisa de representatividade, quem está mais atrás nessa corrida. Mais invisibilizado, né? Oi? Mais invisibilizado, né? Quanto mais gordo, mais, paradoxalmente, mais invisível. Você não acha que isso está mudando? Que isso está... Hoje em dia você vê pessoas obesas tendo mais espaço dentro da sociedade. As minorias sempre aguardam um líder corajoso. A Cris está falando aqui. É verdade. Muito bom, muito bom. Líder corajoso Líder corajoso. As pessoas sempre aguardam líderes, né? A gente sabe que o ser humano, seu jeito é clânico, é gregário, né? Aliás,
Freud tem um texto maravilhoso, recomendo vivamente, né? Análise do ego, psicologia das massas, para quem, né, se interessar pelo assunto. Imagina! Agora vou tentar juntar as duas coisas que eu ia falar para responder alguém que agora eu Sim. esqueci, não estou vendo o nome, mas enfim, que fala das pessoas submetendo a bariátrica sem estar, né, necessariamente com IMC apropriado. É o Jefferson. Então, Jefferson, as pessoas estão engordando para fazer a cirurgia, né? O que é um fenômeno já É? bastante conhecido no meio. Isso, olha, eu defendi minha tese de doutorado, né? Meu primeiro livro, eu já trabalhava com pacientes bariátricos. E dali, há 15 anos, eu posso dizer que as coisas só pioraram, né? Muitas vezes o que você... Para as pessoas conseguirem ter, sobretudo se for por plano, né? Ou seja, se o sujeito não fizer a cirurgia no âmbito da medicina particular e sim, né, no âmbito da saúde pública, se ele não tiver IMC, muitas vezes as pessoas são estimuladas a engordarem, né, para conseguir, então... Bom, enfim, mas aí eu acho que tem duas coisas. Você me perguntou se eu acho que está tendo mais representatividade, enfim, se esse cenário de alguma maneira está se transformando. Sim e não. Eu acho que tem uma questão muito interessante aí para a gente pensar do corpo na quarentena, né? Porque acho que é um momento aí onde as pessoas estão, de uma maneira geral, né? Os quadros de ansiedade estão batendo, né? No teto. Isso significa, né? Até entrou aqui uma orientanda minha, cuja a tese, o projeto é sobre isso agora, né? A questão do distúrbio da alimentação em crianças. Mas, enfim, então a gente sabe que sono e alimentação é uma das formas, né, mais comuns de reações fisiológicas do sujeito para lidar com a ansiedade. Mas por que eu estou falando isso? A gente está num momento, Edu, onde os cuidados com o corpo, ao contrário do que a gente via, né, a gente consumia o corpo porque a aparência era um valor, né, absoluto. Não é o que a gente está observando agora. Agora estamos todos voltados, nós estamos no modal sobrevivência. A gente consome o que? A gente consome medicação, né? Estamos confinados, quer dizer, as pessoas responsáveis, tá? Não estou falando para as pessoas que negacionistas ou que não entendem dessa maneira. Mas, enfim, aí a gente tem que fazer um recorte, porque senão não dá para falar. Mas, no geral, quer dizer, no geral, as pessoas que entendem que a gente está numa pandemia e que não tem vacina para essa gripe estão muito voltadas, tá? Gordas ou magras, né? Para consumir remédio. Não culto ao corpo na sociedade consumo. Então, um modo muito mais regressivo, uma coisa de interdependência ali, preocupadas com a sobrevivência e com a não contaminação. Ok? Sim. O que a gente percebia não era isso, né? Era uma cultura imagética, onde a aparência ia determinar, ia dizer quem eu sou, da minha personalidade, não só do meu caráter, tá? Uma cultura do desempenho. Quando você me pergunta, vem cá, mas não está melhorando? Está melhorando, mas eu vou fazer um apelo aqui para a gente pensar. Está melhorando porque você já tem uma grita, você tem movimento de ação afirmativa, como você, né, pontuou, você já tem nichos de consumo que antes você não tinha. Sim. Né? Que é interessante para a gente pensar, porque essa é o que eu falo sempre, a questão da obesidade, da regulação social dos corpos, é uma questão de direitos humanos. É uma questão política, uma questão de poder. Se você torna a vida desses sujeitos indigna, na sua circulação, no vestir, nas suas relações sociais, nas suas relações, né, amorosas, é claro que você está empobrecendo e inviabilizando essa vida. Ok, isso é um ponto de vista. Entretanto, porém, contudo, né, temos uma outra coisa que não dá para deixar de falar na pandemia. Corpos gordos e corpos velhos são considerados grupos de risco. E aí temos um outro ponto importantíssimo da chamada necropolítica. Quais são os corpos que, né, podem morrer e viver? Sabemos, tá, que os corpos pobres, corpos negros, tá, os corpos velhos, os corpos, né, ou os corpos de quem produz, né, corpo, força de trabalho, que não pode fazer isolamento, tem que se arriscar, tem que se expor, são os corpos que podem morrer. Né? Os corpos velhos não produzem, também podem morrer. E os corpos gordos? Os corpos gordos não consomem, né? Não consomem, não produzem, ou melhor,
são vistos como produzindo mais lentamente, então você tem todo um estigma social ligado a isso, e também é permitido a esses corpos morrer. Então, por que eu estou falando isso tudo? Estou juntando lipofobia com necropolítica, com corpos marginais, com corpo de classe, porque é mais uma forma de não só preconceito, como Punir o corpo invisibilidade gordo? e de punição. Não tem a menor dúvida, default. Agora, Por que eu estou falando interessante. isso? Pode Porque as falar. pessoas, só para eu concluir, eu nem vi, é uma outra orientanda minha que está fazendo tese sobre isso, que relata que as pessoas gordas, obesas, não estão conseguindo autorização para fazer cirurgia bariátrica. Ou seja, deixa morrer. Eu li sobre isso. Então, isso Sim. é importante a gente frisar. Não estou aqui fazendo, Claro. veja bem, é importante, apologia, nem em relação à obesidade, porque a gente sabe de casos, né, das questões de comorbidade, mas também as pessoas têm que ter liberdade para ter o corpo Exatamente. que elas quiserem. Fazer Porque ou não eu acho que, cirurgia, assim, entender, né? é claro que em muitos casos a obesidade pode levar a um problema de saúde. Não é sempre, né? Porque mas, assim, em algum momento, também é saudável você aceitar o corpo que você tem e não perseguir a vida inteira um objetivo que não tem nada a ver com você, que não está... Você concorda? Mas você entende o ponto? Agora, aqui eles estão falando... Tem que dar liberdade para o sujeito fazer o que ele quiser. Né? Fazer Exatamente. ou não. Na hora que você não deixa ele fazer, que você pode dizer, ele pode morrer, e acho que aí a gente tem que pontuar isso aqui. Mas, Diego, tem gente aqui escrevendo bastante, né, que eu tô vendo. Tem gente escrevendo bastante falando que tem medo da glamorização da obesidade. O Jefferson que falou isso. Pois é, fiquei curioso. Foi o mesmo rapaz que falou que pesa 130 quilos e que não tem, que para ele a alimentação não é um tabu. Aí depois a Cris falou, tenho medo da valorização da magreza e da obesidade. Eu acho que às vezes para você chegar num equilíbrio, você vai a certos pontos, né? Aos polos, a um lado e para o outro. O que você acha disso? Olha, vou dizer como é que eu interpreto. E aí, enfim, né? Como isso aqui é uma live, a gente vai discutindo. Pode ser que eu tenha entendido errado. Mas como é que eu ouço essa fala, né? Glamorização da obesidade. Da magreza é autoexplicativa, né? Não tem o que a gente falar. Eu tenho muita ressalva e tenho uma certa implicância, eu diria, um certo ranço quando eu vejo o discurso do body positive muito aguerrido, muito radical. Por quê? Por que eu prefiro, aqui quem me conhece, né, sabe, quando a gente bota essas tags, né, hashtag, eu boto body neutrality, eu não gosto do termo body positive. Porque eu acho que você resvala para uma simplificação do que é a vivência da obesidade, até enquanto um quadro clínico, que a meu juízo é equivocadíssima. Então, tudo lindo, é tudo maravilhoso. Aquilo que a gente falava no início da nossa live aqui entrecortada. A vida, ela não pode ser simplificada ou planificada de modo assim, tudo é lindo, maravilhoso. Essa coisa binária, né? Que o ser humano tem tendência. Agora, então, a gente vê isso mais do que nunca. O Jefferson está dizendo que é exatamente né? isso. Não é maravilhoso. O Jefferson está falando que é o que ele queria dizer. Entendi. Então que bom. Então eu já vi que é por aí. Então, assim, tem as agruras, Joana, tem muitas só uma coisa. Eu vou desligar o ar-condicionado, você vai falando aqui que eu já volto, pode ser? Vou falando aqui, aí vocês vão dialogando aqui comigo, gente. Então, eu acho isso, quer dizer, o meu perrengue, digamos assim, com a questão do body positive, ainda que eu veja toda a importância simbólica do movimento, essa ideia de... E aí não tem a ver só com obesidade, né? Tem a ver com tudo que escapa o que a gente entende que seja um desvio estético. Então, pessoas que têm algum tipo de paralisia, pessoas com... Agora, com essa questão toda do politicamente correto, eu nem sei como é que a gente se refere. Antigamente, a gente podia falar, não, agora não pode, né? Prejudicadas na estatura. Bom, enfim... De qualquer maneira, essa questão de você dizer que tudo, você resvalar para uma radicalidade oposta, onde, de novo, tudo parece, né? Tudo precisa ser afirmado como lindo, Sim. É o mesmo, para mim, mecanismo de você não suportar, né? Conviver com a diferença. Porque o que a gente está falando é isso. Não, nem tudo é lindo,
tem muitas coisas até que causam uma certa, né, aflição. E sabe o que A gente me tem que chama assim um pouco a acostumar o atenção? olhar. E quando não é lindo, então você não tem o direito de andar na rua? Porque Exatamente, Du. porque o que eu acho Isso. interessante é O que a gente faz com a feiura, né? Que a gente porque vai você tem que ter o desacostumando direito. o olhar. Sim. Você tem que ter o direito de ir e vir com o corpo que você está. Se amanhã o Jefferson falou que está com 130 quilos, se ele quiser pesar 60, ele não tem que ser cobrado por isso. Se ele quiser pesar 200, aí é uma questão dele também. Então o problema não é você falar da beleza, e sim do direito de você circular com o teu corpo, independente de quanto ele pese ou de qual é o formato dele. Isso sim é Eu iria liberdade. além. Eu iria além. O direito de ir e vir, né? Aquilo que a gente sempre discute, né? A questão de você ter transformado a beleza, né, de um direito em um dever, mas, sobretudo, a gente tem que, aí sim, militar no sentido de que um traço estético não pode ser definidor, o único balizador para você avaliar uma pessoa. Então, Um você caráter, não pode exatamente. reduzir uma pessoa a um olho azul, a 150 quilos, a um cabelo louro, a 1,80 m, qualquer que seja o traço estético. Mas, sobretudo, você não pode Só uma colocação, associar isso ao caráter dela. Então, isso é que eu acho que é o mais importante da gente ficar com esse discurso. Da moralização o da Jefferson beleza. escreveu assim, que a beleza é relativa. Exatamente, a beleza é relativa. Agora, quando em algum momento uma pessoa não for bonita, ela tem que ser respeitada também. Pois é, Não mas, Joana? de novo, vou afirmar, ela não é respeitada porque beleza era uma questão de caráter, gente. Ela deixou de ser uma questão estética e virou uma questão moral. Então, isto sim é um discurso que a gente tem que combater, ou pelo menos pensar e refletir criticamente a respeito. Então, não é só, quer dizer, o direito, ele comparece na discussão quando a gente traz esta dimensão ética. Quando você tem uma estetização da vida, né, essa dimensão se perde. Sim. E ética, Exatamente. entendam, escolha, tá? É isso que fique claro, para não ficar um discurso também muito acadêmico. Quando a gente fala dimensão ética ou dimensão política, é a nossa dimensão, é a nossa possibilidade de escolher. E não, né, sentir, como a gente observa, né, um discurso acachapante, né, uma regulação, uma patrulha muito severa. É isso que destitui, que esvazia, que tira das pessoas essa possibilidade de viver de diferentes formas. E isso implica em ser e ter diferentes corpos, com diferentes conformações, etc. e tal. Então, Exatamente. É isso que a gente precisa. E não dizer que tudo é lindo, maravilhoso. Não, não é. Agora, o que eu acho de positivo nisso é que, como realmente os gordos é quem mais corre atrás nessa luta pela representatividade, é natural que quando eles cheguem, passem um pouco do ponto. Sim. Isso é natural, Sim, né? Você claro, vai encontrando mas um em todos os equilíbrio. movimentos, né? De ação Todo afirmativa. movimento... Você vai ter radicalidade, você vai ver isso no movimento negro, você vai ver isso no movimento, né, gay ou LGBTQI, enfim, YCG. E é isso mesmo, porque você precisa radicalizar para afirmar, para, né, reivindicar algo que é da ordem de você tentar invisibilizar esse sujeito. E aí, claro, até achar uma justa medida, nesse sentido a justa medida é boa, né? Não é o aprisionamento, né? Não é o engessamenento do sujeito. Mas, sim, todos os movimentos de ação afirmativa têm esse caráter, né, de radicalidade. Agora, Joana, uma coisa que está me chamando a atenção, esse próximo vídeo que eu vou fazer sobre o meu primeiro caso de gordofobia. É claro que depois, quando você começa a pensar, eu comecei a olhar a minha vida, isso já vem acontecendo desde que você é pequeno. Só que como não existia esse nome, aquilo na época eu via só como uma falta de educação ou como uma coisa desagradável, né? Você não localiza como uma agressão. Mas você concorda que seja uma agressão? Concordo, mais do que isso. Concordo que a gente entende como agressão e cria-se um nome, né, semanticamente para isso, na medida que esse discurso se consolida. Então, é igual a história do politicamente incorreto. Que as pessoas falam, antigamente eu podia falar isso e não tinha patrulha nenhuma, hoje eu não posso. Né? Então, antes você não chamava nem desse discurso preconceituoso, chamava nem de bullying.
Então, acho que... O que eu estou querendo dizer com isso? O Foucault tem uma frase que eu adoro: as práticas fazem os sujeitos. Então, quando a gente nomeia as coisas, quando você entende que aquilo ali é um preconceito, é porque você entende, né, que tem algo que force o sujeito a ser de determinada forma. E aí, Sim. qualquer coisa que desvia vai ser não só sinalizado, né, mas vai penalizar esse sujeito. E as práticas, onde é que elas entram, né? E esse sujeito vai ser penalizado, você vai ter um imaginário social muito rigoroso, porque o que está sendo dito, sobretudo nesse discurso do corpo, é o seguinte: mas vem cá, não se justifica você ser assim. Mas tá gordo, por que quer? Tem tanta coisa à sua disposição. Né? Aí quando o sujeito sente que ele é subtraído dele o direito de ser do jeito que ele quiser, aí você entende, pode nomear isso como preconceito. Quando você não identifica possibilidades de ser de outra forma, essa questão não se coloca. A gente entende preconceito quando a gente entende que, vem cá, só um tipo. Não, você tem outras formas de viver. Então, acho que isso é importante a gente... Você só entende algo como lipofobia, né, quando você entende que existe um tipo certo de corpo. Você só entende a eugenia, ou você só entende o racismo, você não naturaliza quando você tem uma definição do que é certo, do que é normal e, portanto, do que é patológico. Então, você precisa ver um par antitete para você entender que algo é certo ou errado. Porque senão é default, é natural. Embora a gente saiba que as coisas, né, são construídas. Mas estou falando assim, na língua. Como é que a gente define as coisas. Sim. Agora me diz uma coisa. O que está todo mundo falando? As pessoas estão falando, a Cris está falando, os magros também sofrem, a Liso Franco disse, que mulher inteligente, estou apaixonado. Gente, todo mundo sofre. Esvaziamento da cultura aprendida que acorrentou o sujeito por tanto tempo. Agora, um movimento, historicamente, quanto tempo ele demora para ele ter um efeito dentro da sociedade? Porque é devagarzinho, né? Não sei te responder essa pergunta, Edu, mas posso te dizer que certamente é uma questão geracional, mas de muitas gerações. Nem de uma, nem de duas, né? Mas assim, um caldo de cultura, e isso pressupõe você socializar o sujeito desde muito pequeno, né? Em casa e na mais tenra infância na escola, para que você consiga mudar discursos, né? Dominantes e mentalidades. É a única resposta que eu poderia te dar, se possível. Quanto tempo? O que eu posso te dizer é o seguinte, olha... que esse discurso do culto ao corpo, né, e a indústria do anti-aging, a indústria do wellness, isso que a gente vê, né, que já discutimos aqui numa outra live, movimenta essa indústria do culto ao corpo, né, só não fatura mais que a indústria bélica. Essa lente, essa forma de ver o corpo e usar o corpo, ela está aí. A gente entende que mais ou menos desde a década de 70 e tal. E ela está, de alguma maneira, ela está relacionada a uma série de contextos históricos e sociais que levaram o corpo, por sua vez, a ser uma fonte tão fundamental de investimento. E, portanto, uma queda de outras utopias, né? A queda da questão dos laços sociais, uma cultura muito individualista, a crise econômica. Isso é interessante a gente olhar na cultura, todo momento que a gente tem. E isso dá para te responder mais ou menos, né? Essa ideia de que a história é feita através de ciclos, tá? Que se repetem. Então, toda vez que você tem, por exemplo, crises econômicas muito acentuadas, é natural você olhar, né, para os sujeitos investindo mais, isso significa narcisicamente mais, neles mesmos. E o projeto do corpo é um projeto altamente individualista, né? Então, isso a gente pode... Como eu falava, a gente está no meio de uma pandemia, né? Quarentenados, isolados, quer dizer, quem pode? A gente está absolutamente voltado para a sobrevivência. Sobrevivência. Uma série de questões que eram que a gente hoje vê como acessórias. Da questão do consumo, que a gente consumia muito mais do que a gente precisava, etc. E tal. Então, assim, o sujeito se volta, né? Ele volta para si. E isso é uma das coisas que dá para a gente dizer sobre o discurso do corpo. Agora, você sabe que hoje eu publiquei
uns dizerezinhos, que agora estou engraçado, né? Porque eu queria apenas dividir com as pessoas. E as pessoas estão republicando o que eu falo. Eu me sinto a Clarice Lispector plus size. É um espetáculo, você está entendendo? Aí o que eles estão dizendo para mim? Eles têm muito constrangimento de ir na rua comprar uma roupa e a roupa não dá neles. E aí eles se sentem e sofrer olhares julgados... fascinorosos, né? Exatamente, julgado acusatório. Exatamente. Como é que é isso? Por que, se a gente vive numa sociedade capitalista que lucra com o consumo, por que não é investido no consumo para o gordo? Lucra mais você se sentir insatisfeito com o seu corpo. Você tem uma série de práticas e produtos que você vai consumir muito mais. Você não é insatisfeito, você consome pouco, né? Sabemos. Agora, bota sujeitos. Bota sujeitos insatisfeitos, angustiados. Agora, sobretudo, bota um discurso onde recaia sobre ele a responsabilidade dele ser a sua melhor versão, que é a cultura do desempenho, né? A cultura do desempenho diz para você, assim, cabe a você ser a melhor versão de você mesmo. E isso significa ser um ótimo administrador de si. Não é à toa que também, né? Você chama essa cultura do controle, essa cultura, né, dos cuidados de si, de sociedade do cansaço, né? A gente está sempre aquém do que a gente deveria, né? E isso, essa roda que você sempre fala, né? Mas agora eu tô bem, mas agora eu quero botar peitos novos. Não, mas agora eu vi uma ruga aqui e aí, né, eu faço um botox. Não, mas agora eu tô assim, eu conheci aquele cara, eu vou botar uma, né? Vai achar incrível se eu tiver aquela calça que eu vou poder dividir não sei quantas vezes. Não, mas agora eu tô com esse corpo legal, mas aí eu fui na praia, eu comparei, e aí fica melhor, né? Aí não acaba nunca, enfim, né? E não acaba nunca. Aí eu vou lá e compro um aparelho de nada. E por aí vai, tá? Então, é isso. E isso dentro de uma sociedade de consumo, né? Onde você se esvazia e se enche com muita rapidez, no sentido, né? Eu consumo alguma coisa... me sinto temporariamente pleno, dali a pouco já preciso consumir Aquilo de vai novo. ser pouco, né? E assim, quer dizer, grosseirissimamente, eu estou aqui fazendo uma simplificação grotesca, mas é isso. Você se coloca enquanto objeto de consumo e você consome, né, para de alguma maneira aplacar. Isso é uma forma, digamos assim, Edu, de se relacionar com o mundo, Sei. né? Consumindo. Sim. E sendo consumido. Então, se eu vou ser consumida, entende a ideia da cultura do desempenho? Eu tenho que estar na minha melhor versão. Na sociedade de espetáculo, né? Exatamente. Eu não bato em ser, eu preciso parecer. Você sabe uma coisa que me choca, assim, Joana? Claro que a gente respeita, cada um faz o que quer da sua vida. Mas, por exemplo, às vezes eu vou ali na Bodytech, né? Na academia, e aí quando eu vou às 6 horas da manhã, por algum motivo, eu percebo que, assim, tem umas mulheres... que elas escovam o cabelo para estar lá, às 6 horas da manhã. Aí uma vez eu vi elas dizendo que elas escovam o cabelo para ir para academia. Escova, você dizendo fazer escova? Fazer escovão mesmo? Ah, tá. Elas fazem escova para ir para academia. Então, assim, realmente isso me chocou, porque assim, existem algumas oportunidades, eu imagino, que sejam especiais. Você vai sair, você vai e tal. Agora, hoje em dia, até o banal é motivo para você estar... né, Edu, vou te responder com uma vinheta de uma das minhas entrevistadas de 20 anos atrás. Primeiro estudo que eu empreendi sobre o corpo, no estudo em academias de ginástica. Eu queria saber por que as pessoas... O que levava elas a malhar, né? Obrigação, se elas gostavam, se tinha algum prazer envolvido aquilo ali. E você sabe o que eu descobri? Que as pessoas malhavam... elas me justificaram. Eu falava, por que você malha? Por que você vai na academia? Era a primeira pergunta que eu fazia, né? Não sei. Aí a pessoa ficava assim, eu nunca tinha parado para pensar criticamente sobre aquilo. Mas, vem cá, se você vai lá todo dia, se acorda, não sei o quê, ou se você organiza, acha um espaço na sua agenda, vamos pensar aqui. Não sei, Joana, eu malho como, sei lá, como eu escovo o dente, como eu penteio o cabelo. Malho, veja bem, como um ritual de asseio. Aí você se dá conta, né? Bourdieu tem um conceito maravilhoso que eu usei, inclusive, para, então, interpretar por que as pessoas malhavam, chamava hábitos. Hábitos é um fazer acriticamente. Eu faço o que todo mundo faz, eu faço porque alguém me ensinou a ser assim, eu faço porque minha mãe diz que é bom, eu faço porque ela faz e aí eu me metizo. Mas o que me então, chama a atenção ela não faz escova porque... pensando que é um grande evento.
Ela faz porque ela entende que ao sair de casa, e olha que coisa interessante na quarentena, isso também está mudando, né? A gente não está consumindo mais essas coisas, né? Ela faz porque ela sabe que ir à academia ela vai ser avaliada. Ela vai ser avaliada moralmente. Então, já entra ali nos rituais de asseio, como escovar dente, como tomar banho. Ela sabe que ela tem que sair para se apresentar socialmente, tem regras básicas, né? De socialização, né? Nem de etiqueta. Só uma Então, coisa, ela só um não está minutinho. pensando que é um grande evento. Diga. Jefferson, me manda uma mensagem que eu achei interessante esse seu contexto do plus size. Eu quero bater um papo contigo. O rapaz está falando que ele é modelo plus size. Acho um assunto interessante para a gente trazer em outras lives aqui. Muito obrigado, ele precisa sair. Mas entendeu, Joana? Então é muito interessante que hoje em dia, qualquer momento que você saia de casa é um espetáculo, né? Exatamente. Exatamente isso. A sociedade do espetáculo pressupõe que você espetacularize cenas que até então eram absolutamente cotidianas e banais. Exatamente, porque é claro que você sair, ir num lugar, tal coisa. Agora, você vai à academia às 6 horas da manhã, numa quarta-feira, não tem nenhum motivo para você não ficar à vontade. Edu, isso é a mesma lógica, é o mesmo raciocínio inerente ao fato de você fotografar o prato que você come. Não só você vai num puta restaurante, mas você fotografar o que você come todo dia na cozinha da tua casa. Sim. Você tem glamour nenhum. O que você está fazendo, o que a gente está fazendo é uma narrativa de si e pedindo uma validação externa que ateste o quão normatizado ou as nossas práticas de bem viver, o quão adequado eu estou. É isso que eu estou fazendo. Né? Se eu gosto lá o salmão, o peito de frango com o brócolis, a batata doce, o que eu estou querendo? Validação para dizer, você é uma pessoa que se cuida, parabéns, você é responsável, você sabe administrar bem a tua vida, o teu tempo, o teu corpo. É isso. Tem nenhum glamour. Eu imagino, né, o quanto de contato você não tem com casos, porque essa coisa que você domina, né, de doenças da beleza, é muito extenso, né, Joana? Sobretudo quando o corpo e a aparência são um valor absoluto, né? Porque as doenças da beleza, elas não se restringem só aos transtornos alimentares, dismórficos corporais, que são as patologias, né? É uma visão distorcida da própria imagem corporal. Mas as doenças da beleza, elas também se explicitam nas pequenas limitações que a gente se impõe. Então não vou ali naquela faixa de areia, em Ipanema, ou não vou no PP, porque só tem gente seca, sarada e definida. Você sabe já me constrangiu, né? Às vezes eu coloco algumas perguntas para as pessoas, peço respostas. Eu perguntei assim, você já deixou de fazer alguma coisa com o seu corpo? Aí as pessoas não me respondem, elas me respondem fora. E aí uma menina falou assim para mim, uma vez um rapaz pediu para que eu saísse da praia eu acho que era Ipanema, Leblon, e ela falou que ela só fica à vontade usando biquíni no Leme. Eu achei engraçado, eu ri. Porque assim, chega a ser hilário, né? E a gente tem que tá dizendo que você não tem corpo para estar aqui, né? Agora, eu tava falando, né? Realmente, isso é muito grave, né? Se isso não é discriminatório, se isso não isso não é desrespeitoso, né? Isso é isso que eu falava da quarentena, né? Você tem os corpos que podem morrer, os corpos que podem viver, os corpos que podem circular, os corpos que têm que ficar confinados, né? Os corpos que têm direito a uma vida associativa plena. Exatamente. E você sente isso, né? A pressão de quando você é gordo, você vai tirar a camisa no futebol, você vai tirar a camisa na praia. Isso não é à toa, isso existe realmente. Não só não é à toa, como é socialmente validado, num imaginário de profunda intolerância, mas, sobretudo, como psicanalista, eu vou te dizer, aí que se instauram os traumas. Então, tem efeitos nefastos, né, psiquicamente falando. Psiquicamente. Então, assim, você vê quando a gente fala que é uma sociedade doente, isso vai se estendendo a muitos lados, né? Porque são valores, realmente são arquétipos muito mal construídos, né, Joana? Vai inviabilizando a vida do sujeito, né? Da criança que não pode, aí já não quer mais ir na natação, porque vai expor o corpo, não quer tirar o kimono no judô, a menina que não pode ir à praia, naquela faixa tem que andar não sei quanto, porque ali dizem que o corpo dela não é adequado. Enfim, uma série de outros constrangimentos, né? O que eu acho mais interessante é porque a gente olha muito por fora, né? Mas mesmo para uma pessoa magra, para você ter sucesso dentro da sociedade, para você fazer um amigo, você tem que saber ouvir. Ih, congelou.
aqui. Se você, você tem que saber ouvir, você tem que saber. Não é só você ser magra, você tem que circular dentro da sociedade, tem que namorar, E beijar, mesmo a fazer um magreza amigo. tem uma manutenção, né? Tem uma manutenção que é custosa, que é cara, que pressupõe que não exime o sujeito de. Quer dizer, a não ser os geneticamente aquinhoados, que são raros, né? O mundo tem 7 bilhões, né, de habitantes, sei lá, 10 top models. Isso quer dizer alguma coisa, né? Mas, enfim, Exato. fora esses sujeitos, muito fora da curva, tem toda uma prescrição, quer dizer, um protocolo corporal para a manutenção desse corpo magro. E só há porque, se não fosse um projeto moral, fosse uma questão de hobby ou deixa me ver, ou excentricidade, um número muito menor de pessoas faria dieta, malharia, fazer cirurgia, etc. e tal. Então, assim, assim que eu entendo, né? Quando as pessoas escrevem aqui, mas magro também sofre e tal. Não vou entrar, magro sofre porque sente magro mais, ou tem que comprar roupa para criança. Enfim, aí é uma outra discussão, seria uma outra live, que não é essa proposta aqui. Mas o que a gente está querendo dizer é o seguinte: os esforços e o discurso dominante, ele incide em todos os corpos. Quer seja para se manter em conformidade, quer seja para apontar os desviantes e alijá-los. Isso aí é democrático. Ô, Joana, a gente vai ter que ir encerrando aqui, porque agora acabaria. A gente começou um pouquinho depois. Tem medo da live cair, você tá entendendo? O que eu Esse queria é o grande problema das lives. Já caímos hoje 2 vezes, na verdade. Olha, eu queria mais uma vez agradecer a essa parceria, porque eu acho que eu sempre digo, quando você junta a arte com a psicanálise, ganha uma outra força que eu não é em qualquer lugar que você encontra. Então é muito especial, não à toa nós temos essa audiência tão elogiosa. Eu queria dizer que na semana que vem eu vou estar, acho que talvez agora, sábado, eu vou lançar aí esse vídeo da minha primeira gordofobia que eu sofri, e na semana que vem certamente vai ser sobre isso que a gente vai dizer. Agradeço a todos aqui. Até semana que vem. Mais uma vez, muito obrigado por essa quinta e que venham muitas outras. Beijo, tá bom? querido. E tchau, agradecer gente. a todo mundo que está aqui Vocês festejando. foram maravilhosos, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje foi uma pena que tomamos 2 grandes tombos, mas a vida é isso. No meio de uma quarentena e do Brasil do jeito que está, não vai ser o nosso tombo que vai fazer o seu prejuízo, não é verdade? Muito obrigado por insistirem com a gente hoje. Beijo. Beijo. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem.